Boa tarde, pessoas. Boa tarde, colegas. Boa tarde, meus alunos. Boa tarde a todos. Atrasei alguns minutos. Peço desculpas. Estamos de novo na nossa live diária. Queria agradecer a todos a audiência e pedir mais uma vez desculpas. Eu juro que não atrasarei mais. Houve um imprevisto complicado aí, que na verdade sempre, cada dia tem uma coisa nova, né? Bom, então estamos aí. Hoje, conforme vocês devem ter recebido, foi anunciado, hoje seria um dia especial para a gente discutir dúvidas dos telespectadores. Então eu queria começar dizendo que, por favor, lógico, a gente não consegue saber tudo o que está acontecendo, porque tem muita coisa nova, né? Então, se vocês puderem começar fazendo as perguntas, a gente vai começando a conversa. Pode ser? Ah lá, doutor André, é verdade que a China e os Estados Unidos já descobriram uma vacina? Não, não é verdade, tá? A produção de uma vacina é extremamente complicada. Ao mexer com o sistema imunológico do sujeito, uma série de reações são desencadeadas. Então não é simples a gente descobrir uma vacina nova, tá? A gente tem que entender, dá licença um minuto. Estou pegando um papel aqui para a gente ir anotando e poder responder as perguntas, porque a timeline vai andando, tá? Consultório, medicamento, incubação, tá? Sequelas, importante, incubação, sequelas, máscara, medicação, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta foi da vacina, é essa que eu vou responder, tá? Contraindicação de medicamento, tá? Indicação. Reinfecção, sequela, incubação, tá? Reinfecção. Bom, já tem bastante pergunta, tá? Asmáticos, tá? Bom, vamos lá. Primeira questão. Vacina. Acho que é muito importante a gente ter clareza da situação, né? Existem múltiplas pesquisas que estão sendo feitas a respeito de vacinas. É importante que haja, tá? Só que a gente tem que compreender, qualquer vacina que for introduzida, não necessariamente é simples de se fazer. Por quê? Ao mexer no sistema imunológico, você desencadeia uma série de reações, algumas podem ser positivas, outras nem tanto. Tá? O maior exemplo disso é a vacina contra a dengue, que depois de muitos estudos, identificou-se que a vacina que estava sendo utilizada para as pessoas que eram ainda não infectadas, que nunca tinham tido dengue, ela estava, na verdade, aumentando o risco. Então, quando a gente está mexendo no sistema imunológico, ele é muito complexo. Então, não adianta a gente querer imaginar que vai ter uma vacina que vai sair esse ano ainda, porque é muito difícil que ela saia esse ano. No próximo ano, a gente já pode ter um cenário um pouco diferente, tá? Mas a gente tem que ter cautela, tá? Fazendo um paralelo com a influenza, quando teve a influenza pandêmica, saiu rapidamente uma vacina, ficou pronta em setembro, por exemplo, e a pandemia tinha começado em maio. Mas a gente já conhecia tecnologia para a produção de vacinas para influenza. A única coisa que foi feita foi pegar o vírus novo, replicar em laboratório e fazer uma vacina para aquele vírus que estava dando a pandemia. O que é muito mais simples, tá certo? Então, nesse sentido, a gente tem que compreender que não podemos ter tanta expectativa para uma vacina para o coronavírus, tá bom? Porque não tem outra vacina que a gente seja utilizada, tá? Bom, outra pergunta que foi feita foi sobre consultório, né?
Ontem, eu estou falando aqui por Campinas, porque a gente teve ontem uma reunião na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. A recomendação que saiu, né, tinha um conjunto de técnicos, um conjunto de médicos, todos preocupados com a situação, né? Tinha os representantes dos maiores hospitais da cidade, representantes dos hospitais públicos, das universidades, tá certo? Eu fui representando a São Leopoldo Mandic, né? Então, assim, esse grupo tirou uma recomendação que os médicos devem fechar seus consultórios, tá certo? Neste momento, todos os profissionais de saúde devem só atender urgências, porque o momento é de cautela. Para atender urgência, tem que se ter paramentado, máscara, etc. Tem um detalhamento na recomendação da Sociedade de Medicina e Cirurgia. Uma reunião que foi muito bem conduzida pelo nosso colega, pelo Marcelo Amadi, tá certo? Foi convocada assim, com toda a representatividade dos colegas médicos da cidade, tá? Então, para a cidade de Campinas tem essa recomendação já de não abrir mais nenhuma clínica, a não ser se tiver algum paciente que seja alguma urgência. Medicação. Não há ainda nenhuma medicação que tenha sido identificada especificamente contra o Covid que tenha efetividade. O que tem ainda são estudos preliminares. Já falaram-se muito sobre antimaláricos, alguns outros medicamentos que são utilizados contra o HIV, tá certo? Tudo isso ainda é experimental, nenhum trabalho é conclusivo, tá certo? E nós tivemos na reunião em Brasília na semana passada com a OPAS, né? Então, assim, tinha representantes de várias categorias, de várias áreas da medicina, tá certo? Vários profissionais médicos, etc., lá em Brasília, com representação de todas as Américas, do Brasil, etc. E foi consenso que tiramos que não há evidência suficiente para poder utilizar nenhum medicamento específico, tá? Incubação é um problema, tá? O período de incubação, que é adotado aqui no Brasil, é de 2 a 14 dias pelo Ministério. Mas a gente sabe que alguns casos podem durar até um pouco mais que isso, é um período muito longo. O problema de ter um período de incubação tão longo é que o paciente ele pode transmitir no período de incubação. E com isso, ele pode espalhar o vírus, tá? Então é isso, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Outra questão, sequela. Já foi identificado que alguns pacientes que têm formas graves, não são os pacientes que têm formas não graves, tá? Só os pacientes que têm a forma grave do Covid, alguns deles desenvolveram depois do Covid um quadro muito semelhante a uma fibrose pulmonar, tá? Tem que ver se isso aí quanto tempo que vai durar esse quadro e se isso é uma complicação muito frequente. Não se sabe ainda, mas parece que ele pode sim deixar algum tipo de sequela respiratória. Problema, máscara. A máscara recomendada para o Covid é máscara cirúrgica. Ele funciona e é efetivo, tá? Máscara N95, que é aquela que pega partículas mais finas, ela só está recomendada se o profissional de saúde for gerar aerossol. Significa o quê? Vai fazer uma intubação, vai aspirar a secreção, vai fazer qualquer tipo de procedimento que gere aerossol. Para um dentista que vai usar uma broca, é muito importante usar a N95. A Fabiola fez uma pergunta, né, e que eu acho que é bem importante, que ficou de ontem. Qual é o cuidado especial com as crianças? Gente, é muito importante que a gente entenda que a quarentena não é férias. As crianças não têm que ir no parquinho. As crianças têm que ser acolhidas em casa. Não é para sair no playground. Não é para ir na piscina. Não é para ir fazer caminhada na rua. Não é para andar de bicicleta. Gente, a quarentena é dentro de casa.
A quarentena deve ser feita dentro de casa, tá certo? Usando WhatsApp, usando programação online de qualquer outro tipo de Netflix, Apple Play, sei lá, qualquer forma de streaming, qualquer coisa, YouTube, qualquer coisa, menos sair de casa. Eu estou brincando com meus filhos que a gente está construindo um bunker aqui em casa. Ou seja, temos que construir um isolamento nosso, que a gente tem um compromisso de terminar o ano vivo. É uma provocação, uma brincadeira com as crianças, mas é uma forma de entender que a gente está protegido aqui dentro. Lá fora a gente não está protegido. E para quem é da área da saúde, a recomendação que eu tenho para dar é o seguinte: a gente tem que entender a nossa casa como se fosse um centro cirúrgico. E lá fora é a parte fora do hospital. Então quando a gente entrar aqui para dentro, a lógica tem que ser a mesma. A roupa lá de fora tem que ficar na porta. O sapato que andou na rua tem que ficar lá fora. Antigamente até ajudava um propé. Agora não, nem isso pode mais usar. A gente vai deixar o sapato fora da casa. O chinelo vai ficar na porta, a gente vai tirar o sapato, tira a meia, o sapato fica lá fora, a meia vai para o cesto de roupa suja e a gente vai andar de chinelo dentro de casa ou descalço. Tira-se imediatamente a roupa, põe para lavar. Aquele cesto de roupa suja, ele tem que ser entendido como uma coisa contaminada. Tudo que está dentro do cesto de roupa suja, a gente tem que assumir que está contaminado. Não podemos tocar mais naquilo. Fica lá guardado. E só vai ser utilizado para lavar. Quando for lavar, a mão que pegou aquilo e pôs na máquina tem que ser higienizada com álcool ou com lavagem de mãos com sabonete. Da maneira adequada. Então a gente tem que compreender que a gente tem aqui um centro cirúrgico dentro de casa. A lógica tem que ser essa. Porque senão não adianta fazer o home office. Tá certo? Eu estou aqui fazendo meu home office, estou falando com vocês. Daqui para cima tem um avental. Daqui para baixo não é uma cueca. Por quê? Uma cueca é, no bom sentido, é um pijaminha que parece uma cueca. Ou melhor, uma cueca que parece um pijama. Não sei qual que é o melhor para falar. Mas é o seguinte, não pode ser a calça. A calça que foi para a rua não pode ser mantida dentro de casa. Temos que ter compreensão da gravidade. Eu já falei ontem do amigo meu que estava preso lá no Japão. Ele vai entrar numa live com a gente. Já falei com o meu colega. Amanhã a gente vai ter aqui o depoimento de uma pessoa que está no exterior. E ele vai contar como que um país sério faz quarentena. Eu acho que eu vou conseguir o cara de Nagoya. O problema é que lá vai ser de manhã. Mas tudo bem, Nagoya, o cara tá lá, vai acordar um pouco mais cedo, mas tem que ter contato com ele. Já peguei o WhatsApp do cara e amanhã eu vou prometer para vocês que vocês vão saber como que é a realidade de um brasileiro que está na cidade de Nagoya, preso dentro de casa há 40 dias. Bom, outra coisa, contraindicação de medicação, tá? Olha, vamos lá. Primeira coisa que está contraindicada, corticoide. Corticoide oral ou venoso, tá? Tá contraindicado. Já tem estudos que têm comprovado uma piora clínica, tá? As frutas eu já vou responder já, viu? Já tem aqui o coisa. Uma outra pergunta é a Nutri Manuela. Nutri Manuela, não há contraindicação de antigripais comuns, tá? Tem uma coisa que está girando muito, as pessoas estão muito preocupadas com o ibuprofeno e com os inibidores da ECA. O que acontece? Os inibidores da ECA, eles têm por inibir a enzima conversora de angiotensina, eles acabam tendo estimulando a produção de novos inibidores, tá? Maior número de inibidores. Só que esse inibidor da ECA, ele é uma como é que chama? Ele é uma enzima que fica nas superfícies das células do pulmão. E assim ela funciona como receptor do vírus.
Se eu tenho um aumento na produção de enzima conversora, eu acabaria tendo uma facilidade para o vírus entrar. Em tese, está correto. Em tese, isso tem sentido do ponto de vista científico. Mas é uma evidência muito frágil. Então não existe evidência absoluta, não existe uma contraindicação absoluta para troca de antihipertensivo de um inibidor da ECA ou de um BRA para usar, sei lá, um inibidor de canal de cálcio. Então não há essa evidência. Tem um position paper da Sociedade Americana de Hipertensão onde eles contraindicam a troca de antihipertensivo por não haver evidência suficiente para poder respaldar esse tipo de atitude. O mesmo racional serve para o ibuprofeno. Agora, como o ibuprofeno o paciente não toma cronicamente, não usar é mais fácil. Então é razoável você evitar e usar o paracetamol. Agora, o problema do inibidor da ECA, que o cara é hipertenso, está bem controladinho, e você vai mexer com uma hipertensão, né, que é difícil controlar às vezes, e não é adequado, tá? Então, por isso que o racional do inibidor da ECA é e contraindicar ibuprofeno é um pouco mais fácil, porque o cara não usa cronicamente, está usando só para a situação da febre, mal-estar, etc. Outra pergunta. Reinfecção. Isso é uma pergunta muito importante, viu, gente? Tem alguns casos de pacientes que já foram descritos que voltam, que eles negativam a PCR e voltam positivar de novo. Não se tem claro se isso é uma reinfecção ou é uma persistência do vírus continuando no corpo e levando a um quadro de reagudização, mas é complicado, a gente tem que observar com mais cuidado para formar melhor esse conhecimento, tá? Mas esse vírus, ele realmente persiste por muito tempo. Existem casos de pacientes, numa série curta de casos americana, em que, após o final do sintoma, o paciente continuou por mais de 20 dias eliminando o vírus. Então é muito importante a gente compreender que esse vírus, o racional que a gente usa para a influenza, que em geral após 7 dias ele já não tem mais o vírus, para o Covid, para o SARS-CoV-2, ele é um vírus que persiste mais tempo na via respiratória, persiste mais tempo no tubo digestivo, particularmente de crianças. Tem crianças que a Natasha está rindo? Tudo bom, Natasha? O que você está rindo aí? Fala aí, é para perguntar, não é para rir, não. As crianças ouvindo aqui, Vander, grande amigo, tudo bom? Ontem não deu pra gente conversar direito, estava numa correria, me liga depois se a gente puder conversar. Bom, o que acontece? Então, contraindicação absoluta é o corticoide oral, né? Corticoide nasal não tem impacto, nem corticoide para o pulmão, né? Asmático, pessoas asmáticas tem um fator de complicação maior. Já está comprovado que é um grupo de risco aumentado. Temos que cuidar dos asmáticos, temos que proteger um pouco mais. Tá certo? Ju Alves, muito obrigado. Gostou da aula? Vamos lá. Não tem mais perguntas. Fazem mais perguntas aí, pessoal. As minhas que eu tinha anotado aqui já acabou. Bom, de novidade que a gente tem do ponto de vista epidemiológico é que assim, teve mais uma confirmação de caso, mais de óbito, essas coisas, está no comecinho ainda da transmissão. Então, assim, esse um caso ou outro de óbito ainda não é a cara do Covid, gente. Não criem falsas expectativas de que não vai ser essa tranquilidade. Nas próximas semanas a tendência é dar uma deteriorada importante na situação se a gente não tiver medidas altamente impactantes que está na hora da gente tomar, tá? O que mais? Quais nomes de medicamentos devemos manter em casa? Olha, tosse a gente não trata. Coriza e dor de garganta, coriza você pode usar higienização com soro fisiológico, lavar bem as mãos depois, tá certo?
Uma coisa que eu acho que é bem importante, que eu queria chamar a atenção, é o seguinte, que as crianças, foi comprovado que algumas crianças eliminam até 20 dias pelas fezes o vírus. Não está comprovada ainda a transmissão fecal-oral, e nem a fecal facial, sei lá, nasal. Mas a presença de vírus viável nas fezes nos faz sugerir, como forma de precaução, que uma criança, tá certo? Ao sair do sanitário, depois que evacuou, ela tome banho. Por quê? Porque é muito difícil uma higienização boa de uma criança após o uso sanitário. Temos que ter clareza que a gente não sabe algumas coisas, mas existem indícios que são extremamente importantes de que essa transmissão fecal pode ocorrer. Já foi identificado um surto num prédio por Covid-1 em Hong Kong, que a única forma possível de se explicar tenha sido um vazamento no encanamento de esgoto do andar de cima para o paciente de baixo. Estavam todos em isolamentos, teve um caso no paciente de cima, o paciente de baixo ficou. Mesmo assim ele se infectou, e aí teve vários outros casos no prédio. Identificaram que o prédio tinha vazamento no esgoto. Então, é uma evidência indireta de que pode haver transmissão oral fecal. Teve um paciente que teve dor abdominal intensa, não teve sintoma respiratório, foi internado no hospital em Wuhan. Este paciente não tinha sintoma respiratório, tá certo? Não tinha eliminação de vírus inicialmente, no quadro inicial, não tinha vírus na via respiratória, mas já tinha vírus nas fezes. Depois ele acabou positivando o vírus no corpo todo, mas ainda que não tenha sintoma respiratório, ele causou doença em 14 pacientes. Não, 14 pessoas, né? 10 eram médicos e enfermeiros e 4 eram pacientes que estavam internados na mesma enfermaria. Sugerindo... interessante, esses 4 pacientes que estavam internados na enfermaria, todos desenvolveram dor abdominal. Nenhum teve quadro respiratório. Reforçando a possibilidade de formar uma cadeia de transmissão a partir da transmissão oral fecal. Tá? É uma possibilidade que a gente, na ausência de uma informação definitiva que garanta para nós que essa via de transmissão não existe, nós temos que, por precaução, recomendar que as crianças que estiverem neste período agora, febre com tosse, ou seja, síndrome gripal, tomem banho depois de evacuar. É estranho? É muito estranho. Eu também acho. Mas é o que a gente tem que recomendar. Na ausência de uma evidência que negue essa possibilidade, crianças que tiverem síndrome gripal neste período de transmissão de Covid, evacuou, tomou banho. Tá? É essa uma das recomendações que eu acho que a gente tem que ter na cabeça com as crianças. Uma pessoa testar positiva e estiver assintomática, podemos dizer que ainda está em período de incubação? Pode ser. Tem casos que a pessoa fica em período de incubação por uns 15 dias e depois apresenta sintoma. Mas também tem aquelas pessoas que são positivas e que são assintomáticas que nunca vão ter sintomas. Elas vão negativar depois e não vão ter sintomas nenhum. Tá? Por isso que é tão importante a gente incentivar o exame. Tá? Eu tenho aqui que colocar uma posição que é bem pessoal minha, mas é compartilhada por vários profissionais da área de vigilância. Tá? Não tem muito sentido essa recomendação que tem sido feita por algumas pessoas de que só deve fazer exame quem tem forma grave. Não é isso, está errado. Por quê? Porque o exame não é para fazer diagnóstico. O exame também é para saber que o paciente parou de eliminar vírus. Se eu tenho pacientes que eliminam vírus, que tem PCR positivo por 20 dias e já comprovado que o paciente transmite por um período mais longo, o ideal seria que todo paciente, para voltar ao convívio, que ele tivesse um exame negativo. É isso que fez com que países
como Coreia do Sul, como Singapura, como China, como Japão, fossem bem-sucedidos. Então a gente tem que saber que o paciente tem que negativar para a gente ter certeza de que ele não está mais eliminando o vírus, tá? Nós temos que aprender com os países que deram certo. Não temos que aprender com os países europeus. Os países europeus erraram, tá? Estão tentando acertar agora. Pode ser que eles comecem a acertar e a gente comece a aprender com eles. Mas antes da gente aprender com eles, a gente tem que ver eles dando certo. Vamos aprender com quem deu certo. Quem deu certo foi China, Japão, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Todos eles têm essa política de isolar o paciente e só sair do isolamento após testagem negativa de PCR, tá? Não é um exagero, e eu acho que isso particularmente deve ser aplicado a profissionais de saúde, para que o profissional de saúde não seja ele um veículo de transmissão de doenças, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar e é uma coisa que eu acho que a gente ainda vai ter que ir discutindo da viabilidade do ponto de vista logístico. Mas os países que deram certo, o que eles fizeram? Fizeram um drive-thru de coleta de PCR. Como que funciona? O paciente entra numa fila, como se fosse um McDonald's, aí tem um cara todo paramentado, com aquela roupa de astronauta, com um cotonete de uns 20 centímetros, o cara abre a janela do vidro do carro e ganha um cotonete no nariz. Ele não sai do carro. E o cara que está aqui fora também não entra em contato com ele. Ele só enfia o cotonete ali, põe no vidrinho e faz a PCR. Em 40 minutos o cara recebe o resultado. Temos que aprender com quem deu certo. Não temos que aprender com quem deu errado. Tá certo? A gente aprende com quem faz certo. E se é difícil, não tem problema. Vamos brigar para fazer o mais difícil. Vamos nos esforçar para fazer o correto. O que mais? Professor, eu passo o dia na área administrativa do hospital, mas transito por tudo. Chego em casa, tiro a roupa e o sapato antes de entrar. Uso álcool e máscara. Minha família está parcialmente protegida? Ela está totalmente protegida, praticamente totalmente protegida, tá? É muito importante você fazer esse cuidado que você fez. Tirar o sapato, tirar a roupa tem que ser tirada, tá certo? Aqui em casa a gente colocou na porta um cabide, tá? Por quê? Porque tira a roupa, põe ali. A calça pelo menos já fica ali. A camiseta vai direto pro banheiro, foi no cesto de roupa suja e toma banho. Bom, aí você garantiu que você está num ambiente de centro cirúrgico. Joinha não adianta, e nem risadinha. Olha lá, Renata, tudo bom? Tamo aí. Não é risadinha, gente. Por que tá todo mundo rindo? Aqui não tem... Não é o palhaço plim-plom, não é o atinho e espirro. Reinfecção, ótima live de... A reinfecção a gente já falou. Não existe nenhuma certeza se existe reinfecção ou, na verdade, é uma reativação de um vírus que já estava ali e ele volta a aparecer na PCR, tá? Mas a gente tem que entender que outros coronavírus, eles não geram imunidade definitiva. É uma imunidade que ela é temporária. Então, pode ser que ano que vem a pessoa tenha outra infecção. Mas, por hora, não há evidência nenhuma sobre isso. Então, é precoce a gente falar sobre isso. Muito obrigado, doutor. De nada. Posso levar algum amigo meu na minha casa? Gente, é a mesma coisa. É a Liz Cabral. Tudo bom? Tudo jóia? Colega de turma. Não, caloura minha. Liz, seguinte, pode entrar na tua casa? Pode, desde que ele troque de roupa. Gente, a gente tem que entender que as pessoas que são amigas nossas, elas não têm uma proteção em volta mágica, por mais que a gente goste delas, que façam elas ser diferentes, por exemplo, de um jardineiro ou de uma pessoa qualquer. Eu bati o carro nesse final de semana, deu PT. O cara do seguro veio fazer uma entrevista comigo. Eu cheguei para ele e falei: querido, você me desculpa, eu vou te atender aqui fora.
A IPTV queria criar um clima para vir aqui em casa à tarde, ela vieram aqui fazer entrevista, queria, ô doutor, a gente pode entrar para ficar um ambiente mais à vontade na sua casa? Falei, desculpa, vocês não vão entrar na minha casa. Não vai. Aqui é como é que chama? Aqui é uma trincheira. Você vai entrar em casa e tomar banho. Quer tomar banho e entrar em casa? Você pode. Tranquilo. Mas tem que tomar banho e trocar de roupa. Não é tomar banho e pôr a mesma roupa que estava lá fora. Entendeu? Ah, vem um amiguinho do meu filho? Pode vir. Se vier, não deveria vir, né? Deveria ficar jogando videogame à distância, que já está acostumado a fazer isso. Mas se quiser entrar aqui em casa, vai tomar banho e vai pôr uma roupa limpa do meu filho. Posso levar alguma... Ah, já falei para Liz. Pergunta da minha mãe. Cadê a pergunta da minha mãe? E quem usa bombinha de asma? Bombinha de asma não tem problema. Até o momento não há nenhuma evidência contrária à bombinha de asma, tá? Ele é um corticoide tópico de baixa dosagem que até o momento não surgiu nenhuma evidência que contraindique o uso, tá? Não está descartada a reinfecção? Não está descartado. Não está descartado. É pouco provável que uma reinfecção tenha a mesma severidade, tá bom? Mas não está descartado que possa haver. Então a gente tem que aprender um pouco mais. A gente sabe algumas coisas a gente não sabe, porque a gente ainda é uma doença relativamente nova. Estou preocupado com as crianças no condomínio. Fabiola, Holanda. Criança não sai de casa. Criança não vai na rua do condomínio. Criança está isolada em casa. Não é para ir na casa do vizinho. Não é para ir. Tá certo? Tem que ter clareza. Não pode ter dúvida. A criança tem que ter uma informação clara. A gente tem um bunker. Tem que fazer da sua casa um bunker contra a infecção que vem de fora. E ao fazer isso, você também está contribuindo para que você não transporte também, eventualmente, alguém assintomático da sua casa para outra casa do vizinho. Porque isso é uma coisa que acontece também. Então assim, pode vir o amiguinho do vizinho? Idealmente não venha. Não venha. Fica na tua casa, vamos conversar por Skype. Sabe, eles fazem tantas coisas por Skype, tanta coisa eles fazem por telemensagem, por WhatsApp. Eu vou falar com a minha filha, tem 10 pessoas falando ao mesmo tempo com ela. Ela fala, papai, eu tô aqui ocupado, tem um monte de amigo meu conversando, eu não posso falar com você. Pô, então faz isso, usa isso para manter segura a sua casa. Aqui tá o Bruno, ele tá só preocupado se vai ter tanjal para ele. Tá ótimo. É assim, aqui é um bunker. Temos que colocar isso na cabeça das crianças. Não pode brincar na rua. André, o Wander errou a carinha. Não tem problema, Natasha. Essa é colega de turma, é a mesma sala. Existem relatos de mutações no corona já? Gente, existem milhares de mutações no corona. Vocês precisam saber que vírus muta. Por quê? Porque eles, particularmente o vírus de RNA, que é o caso do corona, eles não têm o reparo de DNA. Que um vírus, por exemplo, que é mais estável, por exemplo, o vírus do herpes tem. Por quê? Porque eles são vírus de classes diferentes. Então, essas mutações, elas têm que ser observadas como uma coisa natural. É tão frequente que a gente pode traçar o caminho que o vírus fez pelas mutações. É só para isso que serve. Essas mutações não têm valor nenhum. Só teria alguma validade se dá licença. Complicado. Crianças em casa têm esse tipo de problema, né? Bom, essas mutações que têm sido descritas fazem parte da vida dos vírus, particularmente dos RNAs vírus. Agora, ela teria importância se ela mudasse alguma coisa na superfície que fizesse com que o anticorpo anti-coronavírus não funcionasse mais. Ou se mudasse alguma proteína, alguma enzima, algum outro mediador bioquímico que levasse a um aumento da severidade. Então,
aí sim deveríamos ter algum tipo de pensamento em relação à mutação. Porque identificar mutação de ponto, ou seja, alguma base, né, do genoma do vírus ter trocado, não significa absolutamente nada. Nada, nada, nada. Natasha, tá adorando as explicações. Natasha, adorando as explicações, fico muito orgulhoso, cara, porque é uma das melhores alunas da minha turma. Obrigado, Natasha. Seus elogios, para mim, são como música para os ouvidos, como colírio para os meus olhos. Medicamentos para asma, a gente já falou. O único que seria contraindicado é um que a gente não usa muito, não faz muito tempo que a gente não usa, que é o corticoide oral, né? Então, assim, os inibidores de neocotrieno, por exemplo, não foram identificados ainda com nenhum tipo de aumento em risco, tá? Não há publicação, não há evidência. E quando não há evidência, a gente não deve fazer nada, porque é melhor a gente ter estabilidade num quadro de uma doença crônica, numa situação dessa, do que você tentar mexer numa medicação e o paciente descompensar, ter que ir para o hospital, e no hospital ele vai se expor ao coronavírus. Então, não mexa com medicação de uso contínuo. Só mexa com medicação de uso contínuo se tiver uma evidência muito clara de que ela é um risco. E até agora não existem essas evidências. Esse é o recado. Vamos lá. Como fazer com os cuidados com pacientes paliativos? Ótima pergunta, meu querido amigo Juliano. É muito complicado, né? Paciente com cuidados paliativos, a gente vai ter que isolar, vai ter que cuidar dele, tá certo? Um cuidador, ele vai ter que morar junto. Complicado uma situação dessa. Um cuidador que vai para o domicílio e volta, mesmo que se ele se banhe, ele pode estar transmitindo num período de incubação. Se a gente tiver um nível de afinidade tal entre o cuidador e o paciente de cuidados paliativos, seria interessante que esse cuidador morasse no domicílio, para que ele não tenha contato fora também, para ele não ser um veículo que vai introduzir doença nesse paciente com cuidados paliativos. É uma situação bem complicada, tá? Então, não tem corticoide? Tem, já falamos várias vezes. Corticoide oral em comprimido, mas não inalatório. Não há contraindicação para inalatório. Agora, um paciente, por exemplo, que ele tem uma doença autoimune, eu não vou mexer no medicamento dele. Eu vou manter ele em isolamento e não mexo com a medicação dele. Por quê? Porque se eu mexer com a medicação dele, ele pode agravar a doença autoimune dele e eu preciso internar. Então, cuidado que eu tenho que ter com esse paciente com doença autoimune não é suspender os medicamentos imunossupressores. Está errado. Por quê? Porque se eu mexer nesse medicamento, eu posso agravar. O paciente tem lúpus. Aí ele pode fazer uma crise lúpica e precisar internar. E aí ele vai estar muito mais arriscado. Mais inteligente é a gente isolar esse paciente dentro de casa de uma maneira mais protegida. Mas não mexer nessa medicação. Vamos lá, o que mais? Isso são as recomendações que têm sido de todas as autoridades em saúde pública internacional, inclusive CDC. Sintomas de jovens, minha querida sobrinha Nick, entre jovens e idosos são diferentes? Existe uma pequena diferençazinha em proporção de sintomas, tá? Mas não permite tanto que a gente diferencie. Então, de maneira geral, quadro respiratório nessa época, não adianta ficar pensando muito. Deve ser. O que existe é uma proporção maior de agravamento entre idosos do que crianças, tá? Mas crianças também se agravam, viu? Como eu disse ontem, 0,6% das crianças que tiveram na China precisaram de UTI. Não é um número pequeno. Quem tenha feito cirurgia. Cirurgia é um estresse, tá? Qualquer cirurgia é um fator de estresse e pode diminuir a resposta imune, então é um paciente que tem um risco um pouco maior, tá? Em caso de tosse persistente, que não se sabe se é uma gripe ou Covid, pode fazer inalação em casa? Em casa pode fazer inalação. Só que é o seguinte, né? A efetividade disso é muito pequena, né? Então, assim,
Ir para o hospital fazer inalaçãozinha com soro fisiológico não existe. Estamos acima do nível da Itália? Não. Estamos bem abaixo ainda. Mas é uma questão de tempo para a gente chegar lá. Fica tranquilo que a gente pode chegar a qualquer momento. Se a gente não tomar as medidas de prevenção, né? Então, quanto tempo que é o período de incubação? Mais uma vez, já falamos, é de 2 a 14 dias, tá? Mas em alguns casos, ainda que exceção, pode ser até maior o tempo de incubação. Tosse, 2 pontos, mel. Boa, Juliano. A gente tem que utilizar o racional de não medicalizar, né? Tosse é igual hidratação. O melhor expectorante que existe é hidratação oral, tomar bastante líquido. Mel também contribui. Não precisamos medicalizar a vida. As doenças virais continuam acontecendo e são autolimitadas a maioria das vezes. Tá? Lógico, Covid, algumas vezes esse autolimitado não é verdade. Tem uma proporção enorme de agravamento, mas as formas mais brandas vão ser autolimitadas mesmo. Muito bem lembrado, meu querido Juliano de Marzio. Aliás, é muito orgulho tê-lo na audiência dessa live, que é da faculdade. Vamos até podia combinar um dia da gente fazer uma dupla aí. Vou chamar até ele agora pra gente fazer uma dupla aqui. Pera aí. Entra aí, Juliano. Juliano. Juliano de Marques, entra aí, por favor. Ô, Juliano. Bom, o Juliano está com dificuldade técnica, mas gostaria que amanhã, estou convidando agora, tá? Ou amanhã, ou na sexta, Juliano de Marques vai entrar nessa conversa, que é uma pessoa que é super capacitada, já foi presidente da Associação Paulista de Medicina de Família de Medicina de Família e Comunidade, Sociedade Paulista, desculpa, e do Departamento Científico da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. A gente tem que saber que a gente tem pessoas altamente capacitadas no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, em Campinas é um centro muito bom. Juliano de Marzio é uma das pessoas importantes que a gente precisa ter junto com a gente para fazer o enfrentamento do Covid. Eu vou tentar a última vez com ele, se não der certo, eu vou esperar amanhã. Não está conseguindo participar. Bom, fica prometido para amanhã ou para sexta-feira. Uma pessoa que tentar testar positivo, não, já passou, a pergunta já foi feita. Estão dizendo que em abril, maio haverá um grande aumento aqui pela queda de temperatura. Gente, não é pela queda de temperatura, tá? É porque faz parte do momento epidemiológico, estamos numa fase ascendente exponencial. Então não é por causa da temperatura, é porque a transmissão ela ocorre realmente em tendência exponencial. Se a gente não fizer nada, ela vai continuar agindo como ela tem que agir. E é o padrão dela, né? A doença, ela tem um caráter exponencial. Minha filha está com um quadro de laringite aguda. Tive com ela no PS e fizeram raio-x e inalação. Não foi receitado antibiótico e corticoide. Nada de teste de Covid. Estou preocupado. O que devo fazer? Olha, tem um problema, tá? Na verdade, o que a gente espera de um paciente com... Eu não sei a idade, tá? E criança, é muito comum ter quadro respiratório, inclusive com febre, etc, tá? Agora, a grande questão é a seguinte, né? Que o Covid não é a única doença que vai causar um quadro semelhante, né? Então, assim, a indicação que é mais precisa de fazer um teste para ver se é Covid, eu acho que você tem uma evidência um pouco mais forte, tá? O que a gente tem visto é algumas coisas que são interessantes, que é indicativo de Covid, tá?
linfopenia, tá? E segundo, leucopenia, tá? Ausência de leucocitose. Não precisa nem ser leucopenia, ausência de leucocitose e linfopenia. Isso no hemograma. Isso fala a favor de Covid. Agora, do outro lado, uma coisa na imagem radiológica, pela tomografia é mais sensível, mas também aparece no raio-x. É uma imagem que a gente chama de vidro fosco. Esse padrão radiológico é muito sugestivo de Covid. Então, se não tinha imagem radiológica, não tem um quadro de febre, eu acho que talvez o ideal seria fazer um hemograma. O hemograma poderia ajudar a nortear o diagnóstico, tá? Vamos andando. Como vamos lidar com a brincadeira de crianças? Pode brincar na rua? Não, já falamos, né, que não pode. Corticoide, os sintomas são parecidos com corona. Não, corticoide, se for oral, É que assim, a gente não usa mais corticoide oral para paciente com asma. É muito raro a gente usar continuamente. Então, acho que estão se referindo a corticoide inalatório. Mesmo assim, como vale para o que a gente já falou para outras doenças crônicas. Não é bom mexer na medicação que está estabilizando as pessoas. Os kits para os testes vão aumentar. Já ouvi falar muito relato de paciente sintomático, contato direto com o paciente confirmado para realizar o teste. Gente, a rede privada está fazendo testes independentemente de critério definido pela vigilância oficial. Mas tem até uma coisa passando aqui, uma figura seminua que acabou de chegar da rua, uma coisa engraçada, passando de gatinho aqui, que é minha esposa. Aqui a gente está seguindo a risca. A gente fala e cumpre o que a gente recomenda para os outros. Isso é muito importante. Tosse em criança, higiene nasal com soro fisiológico. Exatamente, Natasha, está correta, é isso mesmo. Na mesma linha do que o Juliano falou, não vamos medicalizar, não, isso é um princípio da medicina e que a medicina de família e comunidade incorporou com muito rigor, que é primo non nocere, que significa o seguinte: primeiro, não fazer mal, ou seja, não medicalizar desnecessariamente. Primo non nocere. O clima afeta ou não o coronavírus? Olha, isso é uma pergunta que vale $1 milhão, tá? Mas não há evidência de que melhora ou piora. Tá? O que a gente sabe é que, em geral, os vírus que são pandêmicos, como é o caso do coronavírus, eles não necessitam de um clima tão favorável para a transmissão. Então, pode ser que a gente tenha uma epidemia independentemente da época. Eu não acho estranho, já costumava fazer isso. Fazer o quê, Fabiola? Brincar no parquinho ou usar soro fisiológico? Qual é a janela imunológica? Não trabalhamos com janela imunológica, Gunther. Na verdade, a gente chama de janela imunológica quando a gente tem um exame negativo na sorologia e o paciente está infectado. Né? É essa lógica que a gente chama para as doenças como HIV, como hepatite, etc. Né? Mas, nesse caso, a gente não tem exame sorológico ainda. Tá? Quanto tempo estima que teremos para manter afastamento social? Gente, Rodrigo Benatti, meu querido amigo Espeto, um grande abraço. Finalmente eu consegui convencer os meus colegas de ângulo, pessoas que estudaram comigo no colégio. Eu estou falando para o Espeto, que é o Rodrigo Benatti, desde começo de fevereiro, que o problema vai ser sério, que o negócio é complicado, que eu estou tossindo, mas não é de... Então, assim, eu estou me engasgando aqui, tanto falar, estou até rouco, mas não é nenhuma doença infecciosa. Eu estava falando desse grupo que o Rodrigo Benatti faz parte, eu estou brigando. Queria até que o Rodrigo desse aqui um depoimento para comprovar o que eu estou dizendo. Desde o começo de fevereiro, eu estou brigando com eles. Gente, o negócio vai ser sério.
Gente, aliás, no dia 27, dia 20 de janeiro, eu fiz uma aposta com um dos colegas que estava no churrasco da turma, dizendo que esse ano ia morrer muito mais gente, mas muito mais gente de coronavírus do que qualquer dengue, qualquer chikungunya. Todo mundo deu risada, e o único que teve coragem de apostar foi um colega também que é médico, né? E que, enfim, logicamente ele vai perder. Ainda não perdeu, mas é só o tempo passar que ele já sabe que ele vai perder, ele está separando já, ele vai pagar em uma saca de café para mim. Rodrigo Benatti, quanto tempo, afinal de contas, não vou parar de enrolar, quanto tempo que vai ser o afastamento social? Não sabemos. Não sabemos. Vai depender de como vai ser o desenrolar. Na China já acabou. Mas o isolamento social que fizeram na China foi radical. Foi um tipo de isolamento que só é possível imaginar em países orientais. Nossa cultura não admitiria situação deste tipo, tá certo? Então é muito importante que as pessoas façam radicalmente, porque aí a gente sai mais rápido também da crise. Olha, problema ortopédico pós-infecção. Querido amigo Vander, também contemporâneo da faculdade, etc. Calouro. Seguinte, Vander, eu honestamente não tive essa informação, nada ainda do gênero. Eu vou estudar, vou tentar procurar isso. Amanhã a gente pode continuar conversando, tá? Mas eu não recebi nenhuma informação sobre isso, tá? Um monte de joinha aparecendo, exame de saúde coberto por planos. Sim, o exame já está sendo coberto por planos de saúde desde sexta-feira. Então, se o profissional médico quiser fazer o exame, o plano é obrigado a cobrir, independentemente de qualquer definição de caso do Ministério. Sou médico de trabalho, como proteger os funcionários? Olha, eu não sei qual tipo de empresa, tá? Trabalhador administrativo já deveria estar em home office há muito tempo, tá? É para fazer home office, e home office é trabalho, tá? Pessoal de campo, eu não sei que tipo de pessoal que é esse. Você deve melhorar um pouquinho o tipo de empresa. Minha mãe mandou um beijinho. Beijinho, mamãe. Eu posso pôr a mão na boca porque eu tenho alquinho e eu já passei, viu? Então eu tô higienizado. Juninho, um joinha, meu sobrinho, meu irmão. Costa Daniela, minha prima. Gente, é só parente que tem aqui agora? Ah lá, Gubo Cagini, grande garoto. Seria uma excelente proposta de saúde com exames. Não entendi. Obrigado, professor. O vírus permanece em... Olha isso. Essa pergunta é uma pergunta muito importante, tá? O vírus permanece nas embalagens? Permanecem. O correto é cada coisa comprada no supermercado, quando entrar em casa, tem que passar álcool antes de entrar em casa. A caixa fica lá fora, vai tirando coisas de dentro da caixa, passando álcool em item por item. Aqui no kit de corona do meu bunker, tem um bunker aqui, não dá risada não, Bruno. Pega lá o kit, pega o kit, o frasquinho de spray, pega lá. É um fraquinho de spray de bolso, de álcool líquido, para aplicar em superfícies, um álcool gel, que é para aplicar nas mãos, e um sprayzão grande, que é para usar no quarto, onde tiver com dúvida que alguém tocou, que não é para entrar ninguém, mas se eventualmente um amigo chegar, ou colocou alguma coisa que veio da rua e se enganou, tem um vidro grande de álcool em spray, tá? Vamos lá. Ah, e o álcool em spray tem que ser álcool 70 ou álcool 95. O álcool 95, tá? Não adianta ser aquele álcool 40. Então o kit Corona, composto aqui em casa, é o seguinte, ó. Um frasco desse de álcool spray para aplicar em superfícies, um frasquinho desse de álcool gel para aplicar nas mãos, e esse aqui que é para aplicar nas superfícies.
Aonde tocou alguma coisa que veio da rua, aqui é um bunker. Aqui não vai entrar coronavírus. Todos têm que assumir essa responsabilidade. Aqui não entra, entendeu? Tem que trabalhar na casa de vocês como se fosse um centro cirúrgico. Tem que ser neurótico. Se não for neurótico, a gente vai perder essa batalha. Amanhã, tá acabando já a live, amanhã vocês vão... Ah, corticoide M se aplica, lógico, não é para usar corticoide M. Amanhã a gente vai ter um colega, vai ser a grande estrela amanhã, a gente vai ter um colega não, um amigo, um amigo que mora no Japão, que vai dar um depoimento como é que tá o dia a dia da vida deles com o corona lá. Como que eles estão fazendo para enfrentar o corona? Ele está preso dentro de casa faz 40 dias. Ele só sai de casa para pegar uma caixa de supermercado que fica na portaria do prédio. Ele vai com uma roupa e vai contar para vocês. Vocês vão entender como que o Japão está conseguindo superar o coronavírus. Nós temos que aprender com quem deu certo. E nós temos que aprender com quem? Com o Japão, Coreia, China, Singapura, tá certo? Não temos o que aprender muito ainda com a Europa. A Europa não mostrou para que serve. E também os Estados Unidos está capengando ainda, tá? Pode ser que as coisas estourem lá. Tá bom? Lugobo, beijão. Tudo de bom. Tudo bem, gente? Tá acabando. Bombinha é corticoide inalatório. Pode continuar, tá? Mesmo se for de beta-bloqueador, enfim. Beta-2 agonista, desculpa. Então tá ótimo, gente. Até amanhã, na mesma... Um beijo pra você. Um beijo pra Marcela. Ela quer que eu mande um beijo, eu mandei, minha filha tá aqui. Um beijo pro Bruno. E pra Luana. Você tá me vendo, Luana? Eu não vi você ainda na timeline. Um beijo. Já também mandei, todo mundo falou? Amanhã, 6 horas da tarde, vai ter aqui uma pessoa que vai contar para vocês como é o cotidiano de um país que deu certo. O país que deu certo é China, Japão, Coreia, Singapura e Taiwan. Não copiem outros países. Esses países conseguiram enfrentar o coronavírus. Tá certo? Amanhã vocês vão estar aqui com a pessoa do Japão. Um beijo para todos e até amanhã.